impressionante como 3.200 pessoas conseguiram abafar um estádio de 60.000 pessoas durante 93 minutos. Hoje vou falar do Benfica Sporting, em que terminou 1-1. O Sporting fez um grande jogo. Com algumas falhas, em alguns momentos do jogo, o Sporting conseguiu estar à altura e conseguiu impor respeito, autoridade e qualidade num estádio muito difícil, que é o Estádio da Luz. Vendo o jogo, acho que o empate é justo, mas eu não fico satisfeito com o empate, porque eu queria era a vitória. E porquê? Porque o empate é muito mais benéfico para o Benfica do que para o Sporting neste momento. E porquê? Porque o Benfica neste momento está a 2 pontos do Porto, enquanto o Sporting está a 4. Obviamente que perder é muito pior. Empate é o mal menor. Mas mesmo assim, o Sporting teve hipóteses de ganhar o jogo e não soube aproveitar alguns momentos. Isso foi pena. Foi pena porque tivemos as oportunidades e não soubemos agarrar. Foi uma pena muito grande. Também é verdade que o Benfica podia ter estado a ganhar em alguns momentos do jogo. Não escondo isso. Mas o Sporting podia ter ganho o jogo e podíamos estar a 2 pontos do Porto, 1 ponto à frente do Benfica. Era muito importante ter demonstrado que este Sporting não só tem capacidade para ganhar contra o Benfica na Luz, como ganhou contra o Benfica na Luz. E isso não aconteceu. Ficámos pelo empate, é um mal menor mesmo assim. E agora temos 3 jogos muito difíceis e temos de ganhar os próximos 3 para demonstrar que tudo e todos somos claros candidatos ao título. Análise ao jogo. Sim, acho que o Benfica teve um bocadinho melhor do que o Sporting, porque houve aqueles 15 minutos da segunda parte, quando sai o Carrilho, nós perdemos um bocado a nossa dinâmica defensiva, porque o Carrilho, ou o nosso ala que defende melhor, começámos a cometer alguns erros nessa parte do jogo, e o Benfica soube criar algumas oportunidades de golo, que felizmente eles não aproveitaram. E foi nesse momento em que nós deixámos levar pela pressão do Benfica no Estádio da Luz. Mas de resto, na primeira parte, quando o Benfica entra melhor e marca o gol, e depois nós fizemos a nossa pressão alta, em que falhamos uma oportunidade de gol do Carrilho, e depois conseguimos, com a pressão alta, assustar o Arthur, e o Slimani marca o gol de cabeça, muito importante aproveitar as oportunidades, e nós conseguimos fazer isso no gol do empate. Só que depois, o Slimani tem uma oportunidade clara de gol na primeira parte, que ninguém fala, não percebo como é que ninguém fala da oportunidade mais flagrante do jogo, em que o Slimani, estando em jogo, manda a bola às mãos do Arthur. Provavelmente ele achava que estava fora de jogo, mas ele tinha a obrigação de fazer melhor. Eu sei que ele está sem ritmo, obviamente que perdoou um jogador que fez o gol de empate na Luz esse falhanço, mas podia ter feito melhor e podíamos estar a ganhar 2-1 no intervalo. Também tivemos a oportunidade de gol de Naby Sarr, num canto em que ele não aproveita, que o Arthur sai mal e ele não soube cabecear ou empurrar a bola para dentro, e conseguimos também dominar grande parte da primeira parte. Isso foi muito importante demonstrar que nós soubemos manter a posse de bola no campo deles, em que acabámos por ter uma margem superior nesse campo. Tivemos 51% de posse de bola, enquanto o Benfica teve 49%. É verdade que é uma margem mínima, mas a tática do Marcos Silva, que é posse de bola, refletiu-se no jogo de ontem. E isso também é muito importante para o Sporting. Ganhar confiança, ganhar maturidade, para depois mostrar a nossa qualidade. Na segunda parte, houve aqueles 15 minutos em que o Benfica superiorizou um bocado, mas depois o Rosell entrou em campo, acalmou o jogo, o Benfica também esteve mais cansado, e depois o Sporting podia ter chegado a 2-1, com um passe fantástico de Nani, em que o Slimani remata mesmo bem, só que o Arthur teve a felicidade de defender o gol da vitória do jogo, em que podíamos ter vencido por 2-1. E isso foi muita pena, com muita pena minha, nós não ganhámos o jogo. Mas também é importante olhar para o jogo e ver os pontos positivos e os pontos negativos da nossa equipa. Começando pelos pontos positivos, Slimani é o nosso ponta de lança, ponto. É de uma importância tão grande ter um jogador destes no nosso plantel. Naby Sarr, claramente o nosso melhor defesa central neste momento, demonstrou maturidade, potencial, fez muito bem as dobras, conseguiu estar à altura, literalmente, cortando muitas bolas aéreas, talvez uma pequena rosca aqui ou ali, mas ele também só tem 20 anos, conseguiu estar em todo o lado na defesa, e no 1 para 1 foi muito importante. Eu não estava à espera, cortou muito bem as bolas. Estou com uma expectativa muito grande em relação a este central. Esgaio, quem diria que o Esgaio fizesse o jogo que ele fez ontem, defendeu tão bem, conseguiu impedir várias movimentações atacantes do Gaetan. Isso foi muito importante para o jogo de ontem. A Aden está numa forma absolutamente inacreditável. Estou farto de dizer isto, e é verdade. Mesmo ele tanto tocado, ele corre para trás, para a frente, pega na bola, lança, apesar de não ter estado tão bem no jogo de ontem como teve nos jogos contra a Académica e contra o Arouca, teve em
em todo lado no campo e isso é muito importante ter um jogador destes no Sporting. Carrilho é o nosso melhor ala. Como eu disse anteriormente, é o ala que defende melhor. Mas para além disso, nas movimentações de atacantes, solta-se muito bem, cruza muito bem e faz muito bem a pressão alta. Faltou-lhe alguma sorte naquele remate na primeira parte em que podia ter dado o empate mais cedo. Mas pronto, fez um grande jogo, gostei muito dele e de facto a equipa ressentiu-se da saída de Carrilho na segunda parte. Rui Patrício provou ontem que, tanto confiante e em forma, é de longe o nosso melhor guarda-redes português. Soube estar à altura naqueles 15 minutos em que o Benfica superiorizou-se ao Sporting. Pontos negativos. Maurício. Acho que, apesar de demonstrar respeito, agressividade e garra em alguns momentos do jogo, não soube ter a qualidade necessária para travar alguns ataques do Benfica, e isso demonstrou-se muito na segunda parte. É verdade que precisamos de um defesa central com mais qualidade, mas neste momento é importante manter o Maurício na equipa porque ele dá muito ânimo à equipa, dá uma agressividade muito grande e demonstra garra, que é muito importante ter na defesa. Apesar das falhas dele, ele é importante. Simplesmente no jogo de ontem, essas falhas contra uma equipa como o Benfica demonstrou-se. E isso é que é um bocado mau. Veremos o resto da época do Maurício. Jefferson. O Jefferson a atacar é muito bom. A defender é muito mau. Isto é que é o grande problema dele. Ele cruza muito bem, não sabe fazer bem as dobras. Ele ataca muito bem, combina muito bem com o Capel, ele a defender, não sabe entender bem com o Naby Sarr e foi comido 2 vezes pelo Sálvio no lance do golo. E isto não pode acontecer. Um jogador destes, com a qualidade que ele tem a atacar, não pode ser tão mal a defender. William é um grande jogador, mas ontem não esteve à altura. É importante ter um jogador com o estatuto dele, porque apesar de tudo, amedronta o adversário, consegue sacar faltas, e isso é muito importante, mas a qualidade dele não sobressaiu. E é muito importante que ele esteja em forma física e mental para estar à altura deste campeonato e não estar com a cabeça tipo nos Arsenais e nos Manchesters, porque ele estando no Sporting vai jogar a Champions. E ele tem que estar com a cabeça no Sporting e acreditar que o Sporting é a casa dele e que ele pode fazer uma grande época para depois sair. Mas esta época ele tem de ficar e tem de demonstrar a sua qualidade, porque o jogo de ontem não demonstrou o William Carvalho da época passada. Nani não teve muito bem no jogo, à exceção do grande passo que ele fez para o Slimani no último minuto do jogo. Um jogo com o estatuto dele, precisa estar mais presente no jogo, fazer mais movimentações, jogando mais para dentro e por fora, sabendo jogar de uma forma um bocadinho mais inteligente. É verdade que ele defendeu algumas vezes que foi bom, mas viu-se pouco dele. O que foi bom ele estar em campo é que os jogadores do Benfica preocuparam-se mais com o Nani do que o Carrilho, então o Carrilho esteve mais solto no jogo, e é muito importante isso acontecer, e é muito importante continuar a apostar no jogador como o Nani. Tem que ter mais confiança, tentar de uma forma física melhor, mas esse jogo da anunciação ele fica com mais vontade de querer jogar mais no Sporting, de mostrar mais a qualidade dele, porque ele nestes jogos ele tem de sobressair mais. E o André Martins, que é aquilo que eu estou sempre a falar, que eu acho que é o único jogador do 11 inicial de ontem que talvez não merecesse a entrada. Eu apoio o meio campo William, Rosell e Adrian a 10. Acho que é um meio campo mais consistente. É verdade que é mais defensivo, mas não peca muito no aspecto ofensivo, porque o Rosell também sabe atacar e o Adrian é melhor a 10 do que o André Martins. Porque o Adrian remata melhor fora da área, toca melhor a bola, está mais presente no jogo, e o André Martins desaparece muito do jogo. Isso notou-se ontem mais uma vez. Por último, Marco Silva. Mais uma vez, Marco Silva demonstrou ser o treinador certo para o Sporting. Armou bem a equipa e fez as substituições certas. Só acho é que com a saída do Carrilho, o Sporting sofreu um bocado na dinâmica defensiva. Uma coisa que se calhar nós não prevíamos se estivéssemos no lugar dele a fazer substituição, e o Marco Silva sabe que tendo um jogador amarelado, pode levar um segundo amarelo por um lance qualquer parvo e ficarmos reduzidos a 10. Mesmo assim, com as entradas do Rosell e do Mané, o Sporting acalmou o jogo, como já disse várias vezes, e apostando no Mané, podia ter dado outra dinâmica ofensiva que ele não deu. Eu acho que o Marco Silva está a crescer no Sporting, está a amadurecer e está a saber estar à altura que nós precisamos que um treinador esteja neste momento do Sporting, porque o Sporting sofreu muitos ataques exteriores durante a pré-época, muitos ataques de pessoas externas, tivemos as alçadas disciplinares ao Rojo e ao Slimani e ele soube dar a volta à situação. Temos a ganhar os próximos 3 jogos para mostrar a toda a gente, com pontos e não só com qualidade dentro de campo, que o Sporting é uma equipa a ter em conta, que mete medo e que mete muito respeito aos adversários. O homem do jogo, para mim, foi Slimani. Demonstrou que é o ponto de lança do Sporting e quando faz o gol de empate ele beija o símbolo do Sporting. Isso é muito importante para os adeptos leoninos, para voltarmos a confiar no Slimani e mantê-lo cá durante o resto da época. E por fim, falamos dos 3.200 adeptos que foram ontem ao Estádio da Luz. Eles souberam defender o Sporting como mais nenhum adepto soube defender naquele estádio. De facto, o orgulho que eu tenho nos adeptos leoninos é enorme, porque são muito poucos adeptos que conseguem estar a apoiar a equipa de uma forma tão constante
como nós fizemos. Isso é muito importante. E é muito importante no Sporting Belenenses estarmos todos lá a apoiar o Sporting durante 90 e poucos minutos para demonstrarmos que o Sporting é um clube grande para além da qualidade de jogo, para além da história, mas também em termos de adeptos. Não há nenhum adepto que seja melhor do que o Sporting. E aqui termino a minha análise ao jogo de ontem. Espero que tenham gostado. Podem ver as minhas outras análises aos jogos do Sporting Aroca e do Sporting Académica aqui ao lado. Não se esqueçam de subscrever. Também tenho o link do Facebook e do Twitter em baixo. Podem ir lá ver. E não se esqueçam, ouçam bem o que eu vos digo. Gritem todos comigo. Viva o Sporting!